Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade das flores. Nós já começamos a primavera e queremos desejar a todos que as flores da primavera também possam perfumar os lares de cada um de vocês, que possamos sentir essa vibração que vem através das flores, a beleza, a cor que são emanadas das flores multicoloridas e que nós possamos sentir a paz, a harmonia em nossos corações. Boa noite, Verônica. Boa noite, Sueli. Muito bom estarmos aqui juntos, como todas as terças-feiras, para refletirmos sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Boa noite, Fátima. Obrigada, Fátima. São seus olhos amorosos. Nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, para prepararmos o nosso ambiente espiritualmente. Obrigada, Celi. Eu abri aqui do livro Vinha de Luz, a mensagem 84. Olha que mensagem bonita. Ela está no Evangelho de João. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Somos de Deus. Emmanuel dá o título da página, Somos de Deus. E João coloca no capítulo 4, versículo 6, nós somos de Deus. Nós somos de Deus. E Emmanuel vem comentando, dizendo, não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Olá, Daniele. Obrigado, Fátima. Fátima muito carinhosa. Seja bem-vinda, Daniele. Mas, o que Emmanuel diz? Não é fácil nos desvencilharmos desses laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Nós temos que lembrar que, durante reencarnações diversas, a nossa atitude sempre foi mais para o equívoco do que para os acertos. Não é fácil, da noite para o dia, deixarmos para trás o homem velho, nos despojarmos dos nossos vícios, do orgulho, do ciúme, da inveja, da maledicência, para adquirirmos virtudes. E Emmanuel diz, apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Porque João diz, nós somos de Deus. E Emmanuel diz, nós somos de origem divina, mas mesmo assim temos dificuldades para desvencilharmos-nos das nossas imperfeições. E ele diz, segue-nos o orgulho, o egoísmo encarcera-nos, a vaidade ergue-nos falso trono, a ambição inferior precipita-nos em abismos, a revolta forma tempestades de ódio, a ansiedade fere-nos o ser e julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico. Emmanuel diz, nós somos espíritos, mas nós esquecemos e nós achamos que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular, à convenção humana,
Isso que nos prende. Quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Estamos aqui e tudo que nós temos é um empréstimo de Deus. Não podemos nos apegar à matéria. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando a luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. E ele vai encerrando, Emmanuel, a mensagem 84 do livro Vinha de Luz. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte, compele-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Mensagem linda, como sempre. Emmanuel aproveita-se de menos de uma frase que está em 1 João, capítulo 4, versículos 6. Nós somos de Deus. E ele nos traz uma página profunda, tão bela, que nos envolve para que possamos iniciar, Senhor. Mas essa noite do estudo do Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, com gratidão, Senhor, em nossos corações, a cada benfeitor amigo que agora aqui se encontra, agradecendo a doutor Bezerra de Menezes e a todos esses benfeitores que desde a primeira hora dão toda a sustentação à nossa casa espírita. Nós vamos iniciando mais essa noite de terça-feira e te pedimos, Senhor, a tua presença entre nós. Muito obrigado. Que assim seja. Queridos amigos e amigas, dando boa noite também para a Regiane, para a Silvina, que bom vocês aqui conosco. Arnaldo, que bom. Eudócia, todos os queridos amigos compartilhando conosco desse momento. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Nós estamos vendo o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu sempre gosto de lembrar, porque dependendo da tradução, ele é um pouco diferente as palavras, mas o sentido é o mesmo. E nós vamos iniciar dando continuidade ao capítulo 4, aproveitando, mandando também um boa noite aqui para o Vicente. Tudo bom, Vicente? Seja bem-vindo. Mas nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós começamos falando sobre o capítulo 4, trouxemos alguns comentários, porque o capítulo 4 se intitula Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós vamos dar continuidade hoje. Nós lemos a semana passada o item 5 do capítulo 4, que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12.
Rapidamente, eu vou ler novamente o capítulo. Eu vou ler novamente o item 5 do capítulo 4, só para a gente relembrar, para poder fazer os comentários. Vem dizendo, João, vem relatando, dizendo: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus responde a Nicodemos: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Olha a pergunta de Nicodemos. Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer, diz Jesus. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te, em verdade, que não dizemos, senão que sabemos, e que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se não me crerdes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Diz Jesus para Nicodemos. Hoje, nós vamos iniciar comentando um pouco com relação a essa passagem que se encontra no Evangelho de João, e se encontra também no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5. Nós aproveitamos algumas orientações de companheiros espíritas, textos espíritas, para começarmos a fazer a nossa reflexão. Trouxemos uma reflexão que se encontra no estudo aprofundado da Federação Espírita Brasileira, Ensinos e Parábolas de Jesus, e outras obras também, Humberto de Campos, no livro de Humberto de Campos, Boa Nova, através de Francisco Cândido Xavier e o Espírito Humberto de Campos, no capítulo 14, ele vem relatando o seguinte: no diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos, extraímos, entre outras, valiosa lição. A lei de reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Nós falamos a semana passada com relação a isso. O título do capítulo 4 é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Falamos a diferença sobre reencarnação, sobre ressurreição. Quem porventura não acompanhou o estudo e desejar ver os nossos estudos passados, está lá no nosso canal do YouTube, na playlist
Estudo do Evangelho. Podem ir lá e rever, se quiserem rever, ou ver quem não conseguiu ver. E Humberto de Campos vem falando no livro Boa Nova. A lei da reencarnação foi proclamada ali naquele encontro com Nicodemos. Jesus não escreveu, que aliás Jesus não escreveu nada. Ele nos ensinou tudo de uma forma oral. Mas os evangelistas não escreveram a palavra reencarnação. Mas quando nós lemos o texto, nós percebemos claramente que ali Jesus fala sobre a reencarnação. Kardec, no capítulo 4, no item 17, um pouco adiante, ele vem dizendo: sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Kardec vem dizendo: se nós não compreendermos, primeiro, compreender e aceitar que a alma, ela já existe antes do momento da concepção, já existia a preexistência de um espírito ali no momento da concepção, aquele espírito que se conecta àquela mãe, ele já existia. É um fato. Primeiro, acreditar nesse princípio da preexistência da alma. E outra, a pluralidade das existências, que nós reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos novamente e nisso vamos evoluindo. Se não tiver esses princípios, nós não vamos conseguir compreender a maioria dos ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus. É o que Kardec vem dizendo. Razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias, porque religiões, crenças, filosofias que não acreditarem na reencarnação, não acreditarem na preexistência da alma e nem na pluralidade das existências, vão fazer o quê? Interpretações equivocadas. É o que Kardec diz. Esse princípio é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. Por isso que Jesus, inclusive, ele disse que nem tudo que ele gostaria de ensinar poderia naquele momento, porque os homens ainda não estavam, homens, a humanidade, preparada. Foi necessário passar quase 2000 anos, quando chega o Espiritismo, a terceira revelação, que a humanidade já está mais aberta a esse entendimento, para que pudesse o Espiritismo trazer essa compreensão. Nicodemos, ele pertencia à casta dos fariseus, nós falamos dos saduceus, dos fariseus, ele pertencia à casta dos fariseus, que era uma ordem religiosa, mas também uma ordem política, que nós vimos, caracterizado o quê? Os fariseus. A intolerância, o apego às leis mosaicas, as manifestações de culto externo. Mas apesar do Nicodemos ser chamado príncipe dos judeus, por ser alguém bem situado no campo social, ele era chamado príncipe dos judeus, porque ele tinha um destaque na sociedade, politicamente influente, era membro do Sinédrio. O Sinédrio era o templo, onde os sacerdotes se reuniam. Nicodemos percebia, apesar disso tudo, apesar deles ter uma projeção social, mas ele percebia o quê? Que algo profundo e verdadeiro lhe faltava. Ele conhecia todos aqueles ensinamentos, ele era um doutor da lei, o príncipe dos judeus, mas algo ainda faltava. Não preenchia as suas dúvidas, os seus questionamentos. Por isso que ele vai em busca daquele Messias. Alguém
que ele começa a sentir que era diferente de todos aqueles aparatos religiosos que ele estava habituado. E vemos nesse personagem do Evangelho, Nicodemos, uma pessoa que, por contingências reencarnatórias, estava presa às tradições religiosas vigentes. Ele nasceu num determinado meio, numa determinada família, e estava preso àquelas tradições. Mas o quê? Ele procura superar essas barreiras, dessas convenções, e ele procura o Mestre, procura Jesus, procura o Messias, o enviado, mas ele procura tarde da noite. Ele ainda não tem a coragem necessária para se expor diante dos demais. Jesus o acolhe fraternalmente. Jesus não o reprime, nem o questiona. Por que vieste a esta hora? Jesus está ali. Caibar e Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele vem dizendo: Nicodemos era um homem bom e por esse motivo desejava imensamente encontrar-se com Jesus. Porque nós sabemos que em todas as classes sociais, em todas as profissões, tem aqueles bons e tem aqueles nem tanto. Nicodemos era um homem bom. E ele queria imensamente conversar com Jesus, conhecer Jesus, sentir aquela vibração emanada por Jesus. E ele quer conversar com o Mestre sobre assunto religioso, porque tivera notícia das pregações do Nazareno e das curas também que Jesus fazia. Procurar Jesus foi um ato de sabedoria, diz Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Foi um ato de sabedoria, reconhecendo o Senhor como mestre, capaz de conceder-lhe as orientações seguras de que tanto necessitava. Mas, preso aos interesses do mundo e encoberto pelo manto das sombras, oferecido pelas convenções sociais, Nicodemos apoia-se na esperança e vai até Jesus. Ele queria algo novo, ele queria uma mudança na sua vida. O Mestre o acolhe sobre um influxo de luz e sabedoria espirituais, a fim de esclarecê-lo. E continua Caibar Schutel dizendo: bem sabemos que és mestre, diz Nicodemos para Jesus. Bem sabemos que és mestre. E ali o que? Nicodemos dá a demonstração da sua própria limitação espiritual. Ele acreditava em Jesus, mas ele ainda não conseguia compreender a sua mensagem. E quando Jesus transmite a Nicodemos o ensinamento espiritual básico, quando Jesus diz para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, causa perplexidade a Nicodemos, causa um impacto ao doutor da lei, que, admitindo a sua ignorância, não entende como é possível alguém nascer de novo. E muitos ainda não conseguem compreender. Passados 2000 anos, muitos ainda não conseguem. Nicodemos, como se vê no texto do Evangelho, embora não fosse um homem mau, estava tão impregnado dos ensinamentos da religião farisaica, consistentes quase que só de cultos e práticas exteriores, que vacilava a respeito da outra vida. Ele duvidava que o homem, depois de morto o corpo, pudesse continuar a viver e que houvesse, de fato, uma vida real além do túmulo. Diz Caibar Schutel. Mas
nós vamos vendo agora, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 8, volta Kardec a trazer as suas reflexões. Kardec nos diz: entre Jesus e Nicodemos há uma distância evolutiva inimaginável. Entre nós e Jesus há uma distância evolutiva que não dá para imaginar, porque Jesus é o nosso governador espiritual. Quando o planeta começa a surgir, ele já era um espírito puro. Kardec diz, é uma distância tão grande que é difícil a gente conseguir imaginar essa distância evolutiva. Mas continua Kardec dizendo: entretanto, Jesus chega até o representante da autoridade da Terra, envolve-o amorosamente e lhe presta orientações seguras. Kardec diz: Nicodemos ali era um representante religioso, era um representante de uma autoridade religiosa terrena. Jesus estava aqui, Nicodemos, mas Jesus amorosamente o acolhe e lhe dá orientações. Não faz em nenhum momento com que Nicodemos se sinta humilhado. Mas, por outro lado, Nicodemos curva-se humilde e reverente à autoridade celestial, submetendo-se aos seus esclarecimentos. Quando ele busca Jesus, ele o busca de uma forma humilde. Ele diz: mestre, se tu fazes tudo o que tu fazes é porque tu és especial. E a resposta dada por Jesus, a perplexa pergunta de Nicodemos, suscita novas dúvidas, produzindo novos ensinamentos. Jesus era assim. Jesus, a pessoa perguntava uma coisa, muitas das vezes, ele, ao invés de responder, ele respondia com uma pergunta. Ou então, no caso que nós estamos tratando, ele, ao responder a Nicodemos, ele cria mais dúvidas ainda em Nicodemos e ali ele dá a oportunidade de ampliar os ensinamentos que ele queria trazer. Kardec vem dizendo: o Filho do Homem, reunindo componentes simples e eficientes, mas de natureza sublime, responde, afastando-o da horizontalidade simplista dos interesses imediatos e passageiros. A orientação de Jesus a Nicodemos de que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Kardec encerra a sua reflexão do item 8, do capítulo 4, e nós vamos aproveitar também para encerrarmos agora, e semana que vem nós daremos continuidade ainda aos comentários do capítulo 4, item 5 do Evangelho, porque ainda tem mais algumas coisas que nós podemos ver e o nosso estudo, ele é um estudo, não vamos dizer aprofundado, mas é um estudo que a gente está fazendo com bastante tranquilidade para podermos, nem que seja sementinhas, poderem ser plantadas e a gente ir compreendendo melhor
o sentido do Evangelho, porque o Evangelho é uma profundidade muito grande, mas muitas das vezes, quando a gente lê de uma forma muito superficial, nós não conseguimos aprender nem uma milésima parte do que Jesus nos legou. Mas, embalados nesse clima de fraternidade, de esperança, de reflexões, nós vamos aproveitando. Olha, o Pedro dizendo que hoje é aniversário do Caibar Schultz. Que bom, Pedro! 152 anos. Nós não sabíamos, poderíamos até ter comentado com relação a ele, mas aonde ele estiver, que as suas luzes possam se irradiar sobre nós. Pode ser até que já tenha voltado, mas aonde estiver, temos certeza que continua trabalhando como um grande trabalhador do Cristo. Aproveitando, mandando um abraço também, boa noite para Geralda. Mas, queridos amigos, nós vamos continuar nesse clima de vibração, de paz, de harmonia, que faltam apenas 5 minutos para iniciarmos a nossa reunião de irradiação e vibração. Convidamos a todos que se mantenham em sintonia, que continuem nesse clima espiritual, nesse clima evangélico, para podermos colaborar com a obra do Cristo. Os benfeitores amigos, junto com os trabalhadores da nossa casa, irão atender as dezenas, passa mais de centenas de nomes que chegam à nossa casa espírita semanalmente. Enfermidades de toda ordem, do corpo, da alma, mas nós, trabalhadores do Cristo, podemos auxiliar com as nossas vibrações, com os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E com esse propósito, nós vamos continuar. Aqueles que agora vão se submeter aos tratamentos, mantenham-se nesse clima de paz, podem deitar se desejar, podem dormir, coloquem a sua garrafa de água. E aqueles trabalhadores da nossa casa, vamos agora criar essa grande teia de amor, de proteção e de paz para envolver todo o nosso planeta Terra, pacificando, harmonizando os lares e os corações. Convidamos a todos amanhã, 10 horas da manhã, nós temos o nosso café com o Evangelho e amanhã, 20 horas, quarta-feira, o nosso curso de Espiritismo. Ao final, nós temos o passe à distância, a magnetização das águas, das medicações, mas agora nós vamos encerrando, desejando que a doce paz de Jesus permaneça nos corações de todos vocês, encarnados e desencarnados, que neste momento se unem a nós. Muito bom estarmos juntos, desejando a paz de Jesus, e nós vamos encerrando. Até amanhã, 10 da manhã, até amanhã, às 20 horas, mas agora manteremos essa teia de união em benefício de todos os nossos irmãos que nesse momento padecem de dores e de aflições. Paz a todos.